Olá, turminha! Hoje nós vamos estudar a língua portuguesa, tá? Hoje nós vamos estudar a página 44 e a página 89. A página 44 a gente vai fazer uma produção de texto, tá? Lembra do texto que a gente leu? Orquestra, na página 32? Lembra? Era um texto, né? Uma história em versos. Lembra da orquestra, do sapo, né? Do sapo que estava fazendo festa. Podem voltar lá e ler, tá? Se vocês quiserem lembrar da história. É na página 32. Coloquem a data, 12/3/2021, tá? A gente vai fazer aqui o quê? Vocês vão fazer outro final para essa história, tá? Vou explicar certinho como vocês vão fazer, ó. Aqui tá falando que é em grupo, né? Mas como a gente não está na sala de aula, vocês podem contar com quem estiver aí com vocês para ajudar vocês a fazerem, tá? Releiam a última estrofe da história em versos. Orquestra. Aqui é a última estrofe, ó. De manhã, a orquestra para e os sapos começam a sair. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Então, vocês vão continuar a história a partir desse final aqui, ó. O que será que pode acontecer depois de tudo isso? Imaginem uma continuidade para essa história, dando outro final. O que Dona Aranha poderá fazer? E os outros bichos? Como os sapos podem se comportar? Então, vocês vão continuar a história, tá? Depois, ela acabou aqui, ó. De manhã, a orquestra para e os sapos começam a sair. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Então, a partir desse final aqui, vocês vão continuar a história, tá? Então, você pode conversar nas possibilidades, comece a pensar nas possibilidades da continuação da história. O que poderia acontecer? O que a Dona Aranha poderá fazer? E os outros bichos, o que eles poderão fazer? E como os sapos podem se comportar, tá? E aqui, ó, tá? Como vocês vão fazer a escrita, ó. Vocês vão pensar, podem pensar em várias formas, como não é em grupo, então você vai pensar sozinho, né? Pedir ajuda de quem estiver fazendo com você. Então, você vai produzir versos e estrofes para essa continuidade. Lembra que o texto que a gente leu, a história em verso que a gente leu, ela tem o quê? Ela tem versos e ela tem estrofes. Olha aqui o texto, a história em verso que a gente leu, ó, tá vendo? Aqui é uma estrofe, né? Ó, cada um desse aqui é uma estrofe. E cada linha dessa são versos, tá? E o que uma história em verso tem? Ela tem rimas, né? Ela rima, olha aqui, reclamar, cantar, orquestra, festa, tá vendo que tem rima? Aborrecida, rimando com briga, tá? Vizinho com mansinho, todas as estrofes aqui tem rimas, tá? Então, você vai, o quê? Fazer os seus versinhos, continuar sua história com versinhos, formando estrofes. Então, você vai fazer estrofes, tá? Eu quero pelo menos, no mínimo, tá? 2 estrofes para terminar a história, mas pode ser quantas você precisar para continuar a história, essa história aqui da orquestra, tá? Lembra que ela acabou aqui? Ela acabou aqui nessa última estrofe, tá vendo? Então, você vai continuar a história, tá? E não esqueça que tem o quê? A história em verso tem tempo, né? Tempo, espaço, tem os personagens, que vocês já sabem quais são os personagens, porque os personagens são os mesmos personagens dessa história, né? Tem ações, né? O que eles fazem são ações ou fatos, o que acontece. Vamos lá, continuando aqui, ó. Registrem no caderno o texto que vocês criaram. Não se esqueçam de
que podem usar rimas e pontuações para dar mais expressividade ao texto, tá? O que você vai fazer depois que terminar de escrever? Você vai revisar e reescrever, ou seja, você vai revisar o que você fez desta forma, ó. Você vai ler o seu texto e revisar se as palavras estão escritas de forma correta. Lembra que, não sei escrever uma palavra, como que escreve essa palavra? Você pode consultar no dicionário, tá? A forma correta de escrever a palavra. Se a pontuação está ajudando na clareza e na expressividade, tá? Se quando alguém vai ler o seu texto, vai entender, vai estar claro o seu texto com a pontuação correta. Se o que escreveram dá continuidade ao que está na história, tá? É para continuar a história. Então, você não pode, né? Se a história tá falando o quê? Do sapo, da aranha, né? Se começar a falar do lobo, né? Do cachorro. Então, isso não é continuidade da história. Então, tem que continuar a história. Se podem melhorar as rimas e os versos. Então, você pode o quê? Ver se você pode melhorar as rimas, colocar uma palavrinha melhor, né, que rima com a outra, para ficar mais legal as suas estrofes, tá? Reescrevam o que acharem necessário, tá? O que você achar que é necessário corrigir, você corrige, tá? Terminou de corrigir, você vai passar o seu texto a limpo, né? Continuando a sua história certinho e manda a foto para a Pro, né? Então, assim, qualquer dúvida sobre como produzir esse texto, tá? Pode chamar a Pro explica direitinho, tá? Mas, assim, no geral, é o quê? É ler lá a história, pode voltar lá na página 32, ler a história que tá lá da orquestra, tá? Termina nessa última estrofe aqui e você vai o quê? Continuar a história. Você vai continuar a história. No mínimo, você vai continuar a história, no mínimo, com 2 estrofes, tá? Não faz só uma estrofe, não. Faz pelo menos, no mínimo, 2 estrofes, tá? Agora, vamos fazer um exercício aqui na página 89, tá? Terminou de escrever, de continuar a sua história. Vem aqui na página 89. Vamos fazer umas atividades aqui com o uso do C ou o C cedilha, tá? Ó, C ou C cedilha. Leiam as frases abaixo observando as letras destacadas. Delícia de alface. Horácio. Olha aqui. Delícia, alface e Horácio. Tá vendo aqui? Olha o C. C, C, C. Nenhum C desse aqui tem o quê? Cedilha. Que vogais vem depois da letra C nessas palavras? Você vai escrever aqui. Quais as vogais que vêm depois da letra C? A vogal I e a vogal E, né? Aqui no Horácio também é o I, ó. Então, as vogais E e I, que vem depois do C nessas palavrinhas aqui. Leia as palavras abaixo em voz alta com a professora e comparem as vogais depois da letra C. Ó, cocada, casa, cuíca, cebola, cevada e cinema. Conversem sobre o que se pode concluir da mudança do som da letra C em cada conjunto de palavras. Olha aqui, ó. Cocada, casa, cuíca. Aqui, ó. Cebola, cevada e cinema. Tá vendo? Olha o som. Totalmente diferente. Agora leia e observe estas frases, ó. Precisamos, desde agora, evitar a poluição. Tá na hora do meu almoço. A criança começou a brincar perto do açude. Então, você vai observar aqui as letrinhas, ó. As letrinhas C. São todas com cedilha. Observe o uso da letra C cedilha e completem as regras,
O C cedilha só aparece no o quê? Tem alguma palavrinha aqui começando com C cedilha? Não, não tem, tá? Por quê? Porque o C cedilha só aparece no meio das palavras, tá? A gente nunca começa palavra com C cedilha, tá? Então, já guardem isso aí, já aprenda isso aí. A gente nunca começa uma palavrinha com C cedilha, tá bom? Olha aqui, ó, cebola, cevada, cinema, tá vendo? Não tem cedilha. Por quê? Ó, tá vendo aqui também, ó? Porque, olha aqui, E, I, tá? Quando tem as vogais E e I depois, não tem cedilha. E também é o quê? Começa com C. Então, a gente não começa nenhuma palavra com C cedilha, tá? Então, já aprenda essa primeira regrinha. Não começamos palavrinha com C cedilha. Tá errado, ó. O C cedilha só aparece no meio das palavras. Você vai colocar aqui, meio, tá? Usa-se C cedilha antes de quais vogais a gente usa C cedilha? Antes de quais vogais? Ó, antes das vogais A, antes das vogais O e antes das vogais U. Então, se você aprender essa regrinha, você já vai saber escrever as palavrinhas corretamente. Você já sabe que antes do E e do I, não coloca cedilha no C. O C só tem cedilha quando é antes do A, do O ou do U, tá? Então, usa-se cedilha antes de A, O e U, tá? E aqui a gente vai o quê? Organizar o que a gente acabou de estudar. Colocando o quê? Completando aqui, ó. Leiam e complete o esquema a seguir. Uso das letras C. Então, aqui, ó, você vai colocar os usos da letra C e o uso da letra C cedilha, tá? Então, olha aqui. Uso da letra C sem cedilha, ó. Caco, cuíca, cocada, som de que, tá vendo, ó? Quando tem som de que, a gente usa o C, seguido das vogais A, O e U, tá? Tem o som do que, ó? Caco, tem som de que. Cuíca, som de que. E cocada, também tem o som de que, tá? Esse C aqui tem o som de que. Então, seguido das vogais A, O e U. E vai usar o C quando tiver som de S, tá? Cebola, cimento, cinema, cevada. O C aqui tá com som de S. Então, ele é seguido das vogais E e I, tá? E o C cedilha, quando a gente usa ele? Quando ele tem som de S, mas é seguido de quê? Das vogais A, O e U. Então, aqui vocês vão colocar, tá? Que o C cedilha, tá? A gente usa seguido das vogais A, O e U. Ó, caça, tá vendo aqui depois do C cedilha tem um A. Moço, depois do C cedilha tem um O. Açúcar, depois do cedilha tem um U. Então, a gente vai usar o cedilha seguido das vogais A, O e U. E ele tem o som de S, tá? Então, quando ele tem o som de S e a vogal que vem depois é A, O ou U, a gente vai usar o C cedilha, tá? Quando ele tem o som de S, mas as vogais que vem depois é o E ou o I, a gente vai usar o C sem cedilha, tá? Tem várias palavrinhas, ó, que vocês podem prestar atenção, ó. Doce, a palavrinha doce,
a gente vai usar o quê? Vem um E depois do C. Então, eu vou usar esse C aqui, ó. Porque ele tem som de S, a palavrinha doce tem som de S, né? E vem depois o quê? Um E. Então, é um C sem cedilha. Lição é um C com cedilha, porque vem um A depois do C. Lição. Então, é um C com cedilha. Coração, C com cedilha. Palhaço, tá? Que vem o quê? Um O depois, então é um C com cedilha, tá? A palavrinha céu é com cedilha? Não, né? É sem cedilha, tá? Por quê? Além de começar a palavra, que a gente nunca começa com a letra com C cedilha, né? A letrinha que vem depois é um E, a vogal E, tá? Outra palavrinha, deixa eu ver. Alface, né? Alface também não usa, né? Cedilha. É sem cedilha, porque tem o som de S e a vogal que vem depois de alface é a vogal E, tá? Então, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, chama pro WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo.